Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo. A gente está batendo um papo aqui com o Tomás Duarte, um dos maiores especialistas do Brasil em métricas de experiência do cliente. Já batemos um papo para ele contar um pouco da história dele, da Track. Ele já contou também o que é NPS, como aplicar isso no seu negócio. E ele mostrou claramente que uma boa experiência do cliente, uma satisfação desse cliente, um encantamento desse cliente, realmente é algo que influencia diretamente no faturamento e no lucro das empresas. Então, Tomás, a ideia desse vídeo aqui é você contar assim, a pergunta de vários milhões de dólares, né? Como encantar clientes através da experiência? Tá com você, velho. Obrigado, irmão. Então, essa é uma pergunta bem frequente, né, aqui no mundo da experiência do cliente. Primeiro passo, é importante entender que existe um guarda-chuva de matérias, né, ou seja, de conceitos dentro da experiência do cliente. Existe, por exemplo, jornada do cliente, existe, por exemplo, métricas de experiência do cliente, existe o sucesso do cliente, existe a experiência do usuário, enfim, tem vários temas debaixo desse guarda-chuva, tá? E quando a gente fala de jornada do cliente, toda empresa, né, oferece uma jornada do cliente, que é uma vivência ao cliente, de uma maneira espontânea ou consciente, ou seja, pode ser até inconsciente, mas ela oferece uma vivência, né? E essa jornada, ela começa desde o conhecimento da marca até o momento lá da renovação de um contrato, por exemplo, ou do cancelamento, né, pelo cliente, ou seja, toda a vivência que o cliente tem dentro dessa jornada. Então, quando o cliente vai vivenciar essa jornada, existe um ponto importante, um conceito importante, chama expectativa, né? Ou seja, eu tenho uma promessa, a empresa está me fazendo uma promessa de que vai vender um produto ou um serviço, né? E eu tenho uma expectativa sobre isso, né? Quando a gente fala de expectativa, a gente tem empresas, né, que conseguem atender a expectativa do cliente, ou seja, deu um match certinho. Tem empresas que conseguem superar a expectativa do cliente, ou seja, eu entrego além do esperado. E tem empresas que, infelizmente, não conseguem atingir a expectativa do cliente. E mais do que isso, né? A empresa tem vários pontos de contato, né? Eu vou vivenciando ali vários dias, às vezes, né, um lapso de tempo, né, de às vezes até anos, né, no relacionamento com o cliente. Então, as empresas que conseguem extrapolar os limites da expectativa do cliente, o que os americanos chamam de extra mile, né, de ir além da milha, ou seja, de fazer além do óbvio, elas normalmente geram o quê? Percepções muito positivas. Essas percepções positivas fazem com que o cliente fale uau, né, ou seja, aquele momento do encantamento. O encantamento do cliente, ele é uma consequência disso tudo que eu estava dizendo. Ou seja, de você garantir que o cliente teve uma experiência muito boa e que superou a expectativa dele. Aí você gera o encantamento. Então você tem que superar expectativas de clientes, fazer algo além do óbvio, né? E é claro que para isso eu tenho que ter um padrão de qualidade já alto. Eu não posso, por exemplo, pegar uma empresa de telecom que tem muitos problemas com clientes atualmente e tentar, às vezes, encantar um cliente no dia, sendo que no dia seguinte o cliente quer te matar, né? Ou seja, tem que ter uma consistência, né? Ou seja, tem que ter um alto padrão já desde o início. Então, quando você supera as expectativas, você gera encantamento, tá? Aí, como é que você gera encantamento, né? Primeiro ponto, as experiências têm que ser agradáveis, elas têm que ser fluídas, elas não podem ter atritos, ou então burocracias, não podem ser chatas, né? Elas têm que ser, todos os momentos, bons sentimentos, né? Então, criar essa experiência fluida e agradável é uma premissa, né? Você tem que ter esse conceito. E depois você parte para conexões emocionais, ou seja, de criar uma conexão mesmo, um nexo emocional, criando gatilhos, né, para que o cliente lembre da marca em virtude de um tratamento super humanizado, em virtude da empresa entender de uma forma hiperpersonalizada o quanto ela conhece o cliente, ou seja, o tratamento VIP, né, vamos dizer assim. Ou seja, entender o contexto do cliente, entender onde que o cliente quer chegar, e aí entra o terceiro ponto, que é garantir o sucesso do cliente.
Qual que é o sucesso do cliente? Era atender a expectativa dele. Se eu já atendo a expectativa e ainda gera uma percepção ainda melhor, ou seja, supera as expectativas, isso gera um encantamento. Então, aí, ou seja, é um conjunto de ações, né, que você precisa entender de fato o quanto, né, esses conceitos técnicos, né, de experiência do cliente, jornada, métricas, tem que estar bem alinhados, para você gerar consequências através de comportamentos do negócio também, que são as conexões emocionais, o sucesso do cliente, as experiências fluídas, né? E dessa maneira você vai ter um resultado lá na frente. O cliente encantado é o cliente que vai voltar a comprar, é o cliente que vai postar nas redes sociais que ele teve um atendimento super extraordinário, é o cliente que vai indicar para os amigos familiares, é o cliente que vai te ajudar a trazer receita para o seu negócio. Cara, muito legal. E agora trazendo assim, para o contexto Brasil, né, das pessoas que estão assistindo ou escutando a gente aqui, o brasileiro, ele não, em geral, não sabe atender com eficiência, ter um atendimento fluido, muito menos ter uma experiência encantadora. Então, eu sou um grande entusiasta desse tema, já estudei várias vezes e várias leituras que eu tive aí foram no sentido de pare de tentar encantar o seu cliente, né? O que eles querem dizer com isso? Cara, faz o dever de casa antes de querer tentar surpreender, né? Então, assim, Exato. você deu o exemplo aí da Telecom, né? Que você liga lá para cancelar a sua linha ou para fazer um pacote novo e você fica 1 hora no telefone, aí o técnico tem que ir na sua casa, aí o técnico não aparece, aí remarca, aí um belo dia, depois de tudo isso, você chega em casa, tem um kit da empresa lá, nós te amamos, Tomás, você é o nosso cliente mais especial. Cara, isso vai ter um efeito totalmente contrário. Você Exato. concorda? Exatamente. Tem que fazer o dever de casa primeiro, né? Garantir o básico para depois você ir para o encantamento. Eu acho que é muito legal essa visão de que às vezes o cara vai fazer um negócio para encantar e acaba sendo pior, sabe? Achando que o cara vai gostar, postar no Instagram e tal, e putz, o cara vai ficar mais detrator ainda, né? Os caras deixaram 1 hora no telefone, desmarcaram comigo e agora me mandaram um kit achando que vão, entre aspas, aí, comprar a minha satisfação. Mas, cara, bem legal. Eu acho que é bem legal quem está nos assistindo ou nos escutando ter essa consciência de que, cara, vamos fazer o dever de casa, vamos ter uma experiência fluida, vamos tentar, antes de tentar encantar, vamos fazer aquilo que é básico, que é um atendimento que atende às expectativas, porque no nível que a gente tem hoje de atendimento no Brasil, se você fizer o dever de casa, fizer aquele cliente atender as expectativas dele, cara, esse cara muito provavelmente já vai ser um promotor da sua marca, né? Então, Verdade. Tomás, esse episódio é isso. No próximo, a gente vai falar bem direto ao ponto como montar um setor de sucesso do cliente em paralelo aí, como ter uma cultura, né, customer centric, que foi o que você falou ao longo de todo esse vídeo. Mas isso é papo para os próximos episódios. Valeu, muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço.